E aí pessoal, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, vamos iniciar aqui algumas aulas de contabilidade básica, contabilidade inicial, para quem nunca viu contabilidade ou para quem ainda tem dificuldade com os conceitos iniciais. Aos poucos a gente vai avançando e aprofundando até chegarmos em conceitos mais avançados da contabilidade. O intuito aqui agora é preparar quem está começando agora para concursos ou então para o exame de suficiência e que tem dificuldade ainda em entender os conceitos iniciais. Vamos começar agora com conceitos básicos, conceito de ativo, passivo, patrimônio líquido. Futuramente, trabalhar contas devedoras, contas credoras, tipo de lançamento, escrituração e assim vamos avançando aos poucos. Tentaremos manter uma sequência lógica das aulas para que a gente possa ir avançando e progredindo no nosso conhecimento, buscando também nas próximas aulas envolver uma quantidade maior de atividades para que a gente possa fixar os conteúdos. Então vamos iniciar aqui para que a gente não perca mais tempo, que seja uma aula bem objetiva e que a gente possa aproveitar bastante esse tempo. Espero que todos gostem. Vamos lá? Conceitos iniciais. Vamos iniciar alguns conceitos básicos da contabilidade, como ativo, passivo, patrimônio líquido, entre outros a seguir. O ativo é composto por bens e direitos. Bens são bens corpóreos e incorpóreos que fazem parte do conjunto patrimonial da entidade. Pode ser de curto ou longo prazo. Direitos são direitos a receber de terceiros, geralmente em valor monetário, com recebimento pela venda de bens, mas pode ser também o direito de receber prestação de um serviço já pago. Então, pessoal, bens é aquilo que a gente tem, é veículo, é uma máquina, é uma TV, um computador, enquanto que direitos é aquilo que a gente tem direito porque a gente fez uma venda e tem direito a receber esse valor, ou porque a gente pagou e tem direito a receber. Por exemplo, se eu vendi algo, eu tenho direito a receber por essa venda. Se eu paguei um serviço para receber daqui a uma semana esse serviço, então veja que eu já cumpri a minha parte, eu já paguei. Então eu tenho direito a receber o serviço. Para o CPC 02, a segunda revisão, o ativo é um recurso econômico presente, controlado pela entidade, com resultado de eventos passados, onde o recurso econômico é um direito e tem potencial para produzir benefícios econômicos. Então, pessoal, é um recurso presente, ou seja, é algo que tem hoje sob o meu controle, como resultado de evento passado. Por exemplo, se eu tenho um veículo hoje, esse veículo ele é resultado de um evento passado, que foi lá a compra, a negociação, foi quando o bem ele passou para o meu controle. Lembrando que ativo aqui, esse é um conceito mais avançado, mas para que seja um ativo, não necessariamente é obrigatório que se tenha a propriedade jurídica do bem. Eu posso ter o controle. A gente vai entrar em mais detalhes nisso mais à frente, mas entendam que para que seja um ativo, não é obrigatório, não é um quesito obrigatório que se tenha a propriedade jurídica do bem. Então, pessoal, ele é resultado de um evento passado. Eu não posso, por exemplo, se eu desejo comprar um veículo, embora que eu tenha conversado com o vendedor, visto o preço, negociado, eu não posso dizer que aquele veículo é meu, porque eu ainda não finalizei todo o procedimento necessário para que eu possa obter o controle ou a posse desse veículo. E esse recurso econômico é um direito que tem potencial para produzir benefício econômico. Quando a empresa ela adquire um bem, ela é para uso na produção, é para uso da administração ou para revenda. De toda forma, ela se espera que o uso desse bem ele venha de alguma forma a contribuir para que a empresa ela tenha benefícios econômicos. Ativo, ele se divide em ativo circulante e ativo não circulante. No ativo circulante, é composto por contas de curto prazo. Entende-se por curto prazo aquelas contas que têm vencimento até o final do exercício social subsequente. O que quer dizer isso, pessoal? Se nós estamos aqui em 2020 e eu realizo hoje
uma venda a prazo e eu vou receber essa venda até dezembro de 2021, então esse direito ele vai ser realizado ele vai ser contabilizado no ativo circulante no curto prazo, porque 2021 é o meu exercício social subsequente e obviamente dezembro é o final do exercício. Então, curto prazo é até o final do exercício subsequente. Exemplo de contas do ativo circulante: conta caixa, bancos, mercadorias, estoque de matéria-prima, etc. Perceba, pessoal, que essas contas são contas que estão em constante movimentação. Elas são contas que fazem parte aqui até do capital circulante da empresa, estão em constante rotatividade. O caixa entra e sai dinheiro o tempo todo, bancos da mesma forma, a mercadoria o tempo todo você está comprando e revendendo mercadoria e por aí vai. O ativo não circulante é dividido em realizável a longo prazo, ou seja, direitos a receber que ultrapassa o final do exercício social subsequente. Então, se hoje em 2020 eu realizo uma venda para receber até março de 2023, perceba que aqui, pessoal, eu tenho um ativo, um direito de longo prazo, porque ele ultrapassa o meu exercício social subsequente, que é 2021. Aí nós temos o imobilizado. Pessoal, no imobilizado é onde ficam aqueles bens que a empresa utiliza para suas funções diárias, como máquinas para produção, imóveis, veículos, computadores. E são aqueles ativos que a empresa utiliza para poder realizar as suas atividades. Geralmente não são ativos que estão à venda pela empresa. Obviamente que às vezes no final da sua vida útil a empresa ela pode vender, mas não é a função essencial desses produtos serem comercializados pela empresa. No investimento, nós temos investimentos financeiros que a entidade possui em outras entidades. Um exemplo seria a compra de ações de outras empresas. Então a empresa A é investidora da empresa B. A empresa A tem ações da empresa B. E o intangível são bens incorpóreos tais como marcas, patentes, softwares. São bens que não têm propriedade física. Por exemplo, se você tem um software, então você vai classificar no ativo não circulante e intangível. Estrutura do ativo. Como foi explicado, ativo circulante e ativo não circulante, que se divide em realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. Vamos seguir agora com o passivo. O passivo é composto pelas obrigações assumidas pela entidade, ou seja, são as nossas dívidas. Todo mundo tem um passivo, né? Então, obrigações são valores assumidos perante terceiros ou obrigação de dar algo ou prestar algum serviço. Pode ser obrigação para com empregados, governo, outra empresa ou entidade financeira. Pode ser de curto ou longo prazo. Ok, pessoal. Valores assumidos perante terceiros, a obrigação de dar ou prestar algum serviço. Se eu comprei algo financiado, então obviamente eu tenho que pagar aquelas parcelas. Eu tenho esta obrigação. Se eu sou empresa que, por exemplo, presto serviços, eu fui contratado e recebi o pagamento adiantado por esses serviços. Então eu tenho a obrigação de prestar esse serviço. A obrigação com empregados, que são os salários, governo, que são os impostos, outra empresa ou entidade. O que importa é você ter a obrigação de dar algo em troca de alguma coisa. Por exemplo, aqui no CPC 00, o conceito de passivo é uma obrigação presente da entidade de transferir recurso econômico como resultado de eventos passados. Então, pessoal, a primeira coisa para se qualificar um ativo é que ele seja resultado de evento passado. Um passivo, na verdade, não ativo. Então, eu não posso, por exemplo, se eu vou financiar um veículo, eu não realizei a compra ainda, eu não tenho obrigação nenhuma de pagar nada ainda, porque eu não tenho nenhum contrato, eu não tenho nenhuma obrigação jurídica. O evento ele ainda não ocorreu, então eu não posso ter como passivo um evento futuro. E ele é uma obrigação presente, ou seja, ele é uma obrigação que eu tenho hoje. Por exemplo, digamos que eu já fiz todo o procedimento, eu comprei um veículo financiado, então o evento passado ele já ocorreu, foi a compra. E essa obrigação é uma obrigação presente que eu tenho hoje. Eu tenho hoje a obrigação de quitar
todas essas parcelas que podem até ter um prazo de vencimento futuro, mas essa obrigação já existe hoje. Então este é o conceito de passivo. Passivo divide também em passivo circulante e não circulante. O passivo circulante é composto por obrigações de curto prazo. Assim como no ativo, entende-se por curto prazo as obrigações com vencimento até o final do exercício social subsequente. Exemplo de passivo circulante: fornecedores, empregados, aluguéis a pagar. Lembrando que todos esses exemplos dependem do prazo de vencimento. Caso ultrapasse o exercício social subsequente, então serão classificados no passivo não circulante. Passivo não circulante é onde são classificados as obrigações de longo prazo. São exemplos os financiamentos de longo prazo, empréstimos de longo prazo e qualquer outra obrigação de longo prazo. Então partimos para o longo prazo, a gente vai classificar no passivo não circulante. Se eu tenho uma dívida para quitar em 3 anos, perceba que ela vai ultrapassar o meu exercício social subsequente, que seria o caso de dezembro de 2021. Então nesse caso eu tenho uma dívida de longo prazo. Estrutura do passivo. Passivo circulante, que são obrigações de curto prazo, e passivo não circulante, que são obrigações de longo prazo. Vamos agora às contas de patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o valor residual. Isso quer dizer que é o que sobra. Podemos achar o valor do PL utilizando a equação fundamental da contabilidade. Pessoal, essa aqui é a equação fundamental da contabilidade. Ela é fácil e vocês devem aprender, porque muitas questões cobram essa equação. Ela é bem simples e fácil de pôr em prática. Então vamos lá. O ativo é igual ao passivo mais o patrimônio líquido. Logo percebemos que o patrimônio líquido é o ativo menos o passivo. Então o patrimônio líquido ele vai ser resultado da subtração do ativo total menos o passivo, ou seja, todos os nossos bens e direitos menos as nossas obrigações será o nosso patrimônio líquido. Exemplo, se determinada entidade possui um ativo total de 1.500.000 e um passivo exigível de 950.000, então temos um patrimônio líquido de 550.000. Veja que nós temos um ativo total de 1.500.000 menos o nosso passivo, que é de 950.000, que vai dar o resultado de nosso patrimônio líquido 550.000. Estrutura do balanço patrimonial. Recapitulando rapidamente. Nosso balanço é dividido em ativo e passivo. Do lado esquerdo do balanço fica o ativo, e são as contas de natureza devedora. São o ativo circulante e o ativo não circulante, que é dividido em realizável a longo prazo, imobilizado, investimentos e intangível. Do lado direito, nós temos o passivo, que são as contas de natureza credora, ou seja, aumentam a crédito e diminuem a débito. Aqui nós temos o chamado passivo exigível, que são as obrigações que a gente tem com terceiros, passivo circulante e passivo não circulante. E aqui nós temos o patrimônio líquido. Alguns chamam também de passivo não exigível. Aqui é chamado também de capital dos sócios, ou seja, é aquele valor que sobra para a empresa, caso a empresa entre em liquidação, caso a empresa seja extinta, por exemplo. Então você vai pegar todos os ativos, vai vender e com isso pagar todos os passivos. O que sobrar é o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios. Lembrando, pessoal, que o valor total do ativo, por exemplo, se a gente tem 100 aqui no ativo, o valor total do ativo obrigatoriamente vai ser o valor total aqui do lado do passivo. Então, se do lado esquerdo do balanço o valor total ele será de 100, então do lado direito, se do lado esquerdo o valor total será 100, então do lado direito
o valor total, incluindo passivo exigível e o patrimônio líquido, ele também vai ser 100. Esses valores eles sempre têm que ser iguais, não podem diferenciar. Exercitando. Uma empresa compra uma máquina para uso na produção. Nesse caso, a referida máquina deve ser registrada no ativo circulante. Não, pessoal, veja que ela foi utilizada para uso na produção. Então, entende-se que esta máquina pretende-se usar ela por um longo prazo. Então, não vai ser o ativo circulante. Passivo circulante não é porque nós temos um ativo. Patrimônio líquido também não. Ativo não circulante, sim, gabarito, letra D. Conta de resultado não é. Então, como vamos usar na produção, é um ativo de longo prazo. E nós sabemos que o longo prazo ele é classificado no ativo não circulante. Gabarito, letra D. Questão 2. As contas do ativo são de natureza devedora. Nesse sentido, o aumento do estoque de mercadorias para venda, veja que aqui, mercadoria para venda, nós queremos um ativo a curto prazo. Então, deve ser lançada a débito em conta de ativo circulante. Exatamente, pessoal. De cara que achamos o nosso gabarito. Veja que mercadoria para venda é um ativo de curto prazo. E o curto prazo a gente classifica no ativo circulante. Não é passivo, patrimônio líquido também não. Ativo circulante, não circulante, a gente sabe que não é, porque são ativos de longo prazo. E conta de resultado, muito menos. Gabarito, letra A. Terceira questão. Determinada empresa possui um ativo no valor de 1.400.000 e um patrimônio líquido de 900.000. Com base nesses dados, podemos afirmar que o valor do passivo exigível é de 900, 800 mil, 500 mil, 400 mil, 1 milhão. E aí, pessoal, como é que a gente resolve isso aí? A gente vai utilizar aquela equação fundamental da contabilidade que eu expliquei. Ou seja, ativo é igual a passivo mais PL. Ativo igual a passivo mais PL. Vamos substituir na fórmula. Qual o valor do ativo? 1.400.000. Então, ativo igual a 1.400.000. O valor do passivo é o que a gente quer saber. Então, fica o P. E o valor do nosso patrimônio líquido é 900.000. Agora, a contabilidade básica, a gente sabe que a gente vai passar aqui a letra para o primeiro termo e vamos fazer as alterações necessárias. Então, passivo igual a 1.400.000, que é o ativo, o valor do ativo, menos o patrimônio líquido, que é 900.000. Então, nós temos um passivo no valor de 500.000. Gabarito, letra C. Perceba, pessoal, que o nosso ativo total ele é de 1.400.000. Se a gente somar o nosso patrimônio líquido, que é 900, mais o nosso passivo, que é de 500, a gente vai ter também o valor de 1.400.000. Então perceba que o lado do ativo ele sempre vai ser igual ao lado do ativo do passivo total. Então o lado esquerdo do ativo seria 1.400.000 e o lado direito também seria 1.400.000. Essa também é até uma fórmula de você verificar se o cálculo está correto. Vamos seguindo. Contas patrimoniais e de resultado. Pessoal, existe alguma teoria das contas. A gente não vai tratar aqui hoje das teorias das contas. Mas no Brasil, a gente utiliza a teoria patrimonialista, onde as contas elas são divididas em contas patrimoniais e de resultado. Em uma próxima aula, a gente aprofunda na teoria das contas, pegando também as demais. Nesse momento, vamos utilizar só a teoria patrimonialista, que divide em patrimoniais e de resultado. As contas patrimoniais são as contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Pessoal, atentar aqui uma coisa. O patrimônio líquido ele é diferente de patrimônio.
O patrimônio ele é o conjunto de bens, direitos e obrigação. Patrimônio líquido ele é o valor residual entre o ativo e o passivo. Então vamos lá. Fatos contábeis envolvendo apenas contas patrimoniais não alteram o PL, ou seja, os fatos que envolvem apenas conta de ativo, passivo e patrimônio líquido não alteram o valor do patrimônio líquido. As contas de resultado são compostas pelas receitas e pelas despesas. Então, pessoal, é bem simples a gente aprender que as contas de resultado, elas só têm duas, receitas e despesa. As receitas, elas aumentam o patrimônio líquido, enquanto que as despesas, elas obviamente diminuem o nosso patrimônio líquido. Ou seja, as duas aumentam ou diminuem o PL. A estrutura do balanço patrimonial. Do lado direito, pessoal, nós temos aqui o nosso passivo. E o lado direito, ele é de natureza credora, ou seja, as contas do lado direito do balanço, elas aumentam a crédito e diminuem a débito. No lado esquerdo, nós temos o ativo. E as nossas contas do lado direito, elas têm natureza devedora, ou seja, as contas aumentam a débito e diminuem a crédito. Outra informação importante. No lado direito, nós temos aqui as origens dos recursos, enquanto que do lado esquerdo nós temos as aplicações desses recursos. O que isso quer dizer? Quando a gente vai criar uma empresa, a primeira coisa que a gente precisa é o capital social. A gente precisa de capital para poder iniciar a empresa. E a gente sabe que o capital social ele é uma conta de patrimônio líquido, que é uma conta que fica no lado direito do balanço. Então é uma conta de natureza credora. Então, quando eu lanço o meu capital social, eu vou aumentar aqui o meu patrimônio líquido, que é uma conta que aumenta a crédito. Então aqui eu lancei um crédito, obrigatoriamente eu tenho que lançar também um débito aqui no meu ativo. Mais especificamente na conta caixa ou bancos, ou seja, o dinheiro que eu entreguei aqui para o capital da empresa, ele vai ter que ser lançado no meu caixa ou no banco, na minha conta no banco. Então perceba que eu lancei esse dinheiro no caixa. Como aumenta a débito, eu vou lançar um débito conta caixa no valor que foi recebido do capital social. Perceba que eu lancei no caixa, mas de onde veio esse dinheiro? De onde? Ou seja, a origem dele veio aqui, ó, capital social, que está do lado direito do balanço. Por isso, as contas do lado direito são as origens dos recursos. E onde foi que eu apliquei esse recurso? Ele foi aplicado na minha conta caixa ou na minha conta banco. Então, pessoal, não esqueçam, lado direito do balanço, nós temos as origens dos recursos e do lado esquerdo, as aplicações desses recursos. Agora vamos aqui para os fatos contábeis. Fatos contábeis ou fatos administrativos são ocorrências que têm por efeito as alterações na composição do patrimônio, seja em seu aspecto qualitativo ou seu aspecto quantitativo. Classificam em três grupos. Eles classificam-se em fatos permutativos, fatos modificativos e fatos mistos. Nós vamos especificar cada um deles agora. Fatos permutativos são fatos contábeis que alteram o patrimônio apenas de forma qualitativa. Ou seja, pessoal, o nosso patrimônio líquido, nesse caso, ele nem aumenta nem diminui. Ele permanece da forma como ele estava. Envolve apenas contas patrimoniais. O exemplo seria o recebimento em dinheiro por uma duplicata emitida. Por exemplo, se eu tenho direito a receber de um cliente no valor de R$1.000, então eu tenho um ativo lá, um direito, e eu recebo esse valor, o que eu tenho que fazer, pessoal? Eu tenho que lançar um débito na minha conta clientes para dar baixa, aliás, um crédito na minha conta clientes
para dar baixa desse valor. Então perceba que aí eu diminuí o meu ativo, porque eu tinha um valor de R$1.000 a receber. Então eu diminuí o meu ativo na conta clientes em R$1.000 e eu lanço um débito na minha conta caixa pela entrada desses R$1.000 recebido. Então agora perceba que eu aumentei o meu ativo, ou seja, houve uma inversão apenas. O meu patrimônio líquido continua a mesma coisa. Se eu tinha apenas o meu ativo total, era apenas esses 1.000, então eu continuo com R$1.000 no meu ativo total. A diferença é que eu deixei de ter R$1.000 de um direito de um cliente e passei a ter R$1.000 em espécie no meu caixa. Então houve apenas uma troca, ou seja, uma alteração qualitativa. Fatos modificativos são fatos contábeis que alteram o patrimônio de forma quantitativa, ou seja, eles aumentam ou diminuem o meu patrimônio líquido. Envolve pelo menos uma conta de resultado, ou seja, uma despesa ou uma receita. Um exemplo seria o reconhecimento de despesa com salário. Ou seja, pessoal, esse aqui ele não deveria estar aqui, foi uma falha. Se terminou o meu mês, o meu funcionário que trabalhou, então eu reconheço uma despesa com salário pelo regime de competência. Pelo regime de competência eu vou reconhecer uma despesa. Então vai ser a conta salário. A seguir eu reconheço uma obrigação com o meu funcionário, ou seja, eu tenho uma obrigação de pagar um salário. Como o meu passivo, salário a pagar é uma conta de passivo e o meu passivo ele aumenta a crédito, então eu lanço um crédito em salários a pagar. Perceba que a conta salário é uma despesa e com isso ela vai diminuir o meu patrimônio líquido. Fatos mistos são fatos contábeis que alteram o patrimônio de forma quantitativa e qualitativa, ou seja, eles alteram de forma quantitativa, diminuindo o PL, e qualitativa, ou seja, permutando elementos das contas patrimoniais. Envolvem contas patrimoniais e de resultado. Um exemplo seria o pagamento de uma duplicata em atraso, pagando juros por esse motivo. Então, quer dizer, eu tenho uma obrigação a pagar a um cliente, a um fornecedor. Eu tenho que pagar um valor, digamos, de R$1.000. Só que eu atrasei esse valor por algum motivo. E por eu ter atrasado, eu terei que pagar juros de 10%. Ou seja, eu vou ter que pagar R$100 a mais. Então o que vai acontecer, pessoal? Eu vou lançar aqui um crédito no meu caixa, diminuindo esse valor. Vou lançar um débito na minha conta fornecedores, quitando essa dívida. E eu vou ter uma despesa com juro. Quer dizer, essa despesa que eu vou ter, ela vai diminuir o meu patrimônio líquido. Vamos lá. Então, lancei um débito fornecedores, diminuindo o meu passivo. Lancei um crédito caixa, saída do meu ativo, diminuiu o meu ativo, mas eu quitei a dívida com o fornecedor. Até aqui, nós teríamos um fato apenas permutativo. Perceba que aqui só envolve contas patrimoniais. Ou seja, fornecedor, que é uma conta de passivo, e a caixa, que é uma conta de ativo. Mas, como eu paguei juros, então vou lançar um crédito em juros passivos. Na verdade, eu tenho que lançar aqui um débito. Foi uma falha. Eu tenho que lançar... Opa! Saiu feio aqui. Eu tenho que lançar aqui um débito em juros passivos, porque foi uma despesa. Então, seria débito fornecedores, diminuindo meu passivo, crédito caixa, diminuindo o meu ativo, e um débito na conta juros passivo, que é uma despesa e vai diminuir o meu patrimônio líquido. Então, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Nas próximas aulas, a gente vai detalhar cada elemento do ativo, do passivo e do patrimônio líquido. E vamos começar a avançar com as atividades e aprofundar um pouco mais conceitos, trazendo normas da Lei 6.404, dos pronunciamentos contábeis,
e vamos avançando para que a gente possa ter uma base sólida dos conceitos iniciais da contabilidade e daqui para frente a gente possa aprender e a resolver qualquer questão de contabilidade, seja básica, geral ou avançada. Então é isso, espero que gostem e até a próxima.